Saudações, soberanos e soberanas. Terminou agora São Paulo 2, Náutico 1. Que eu vou falar sobre esse jogo, não? Tivemos chance aí de marcar 4, 5 gols tranquilamente. O Náutico desde o começo do jogo mostrando uma equipe muito desorganizada, principalmente na parte de trás, a parte da defesa deles. Uns espaços enormes, uma distância enorme entre a zaga e o goleiro. Então tinha muito espaço para ser jogado. O Luciano teve lá umas duas, três chances de gol. André Silva errou tudo hoje. Nossa, como tava mal hoje o André Silva. Se o André Silva tivesse num bom dia, acho que a gente tinha ganho esse jogo nos 4-1 aí tranquilamente. São Paulo não aproveitou a chance que teve para matar já a classificação já no primeiro jogo, no Morumbis, com o apoio da torcida, apesar de acho que não ter dado nem 30 mil pessoas, mas terça-feira à noite, um frio do caramba. Tem que parabenizar o pessoal que foi, porque não é fácil não. E infelizmente a gente deixou aberto para o próximo jogo, que é na Arena dos Aflitos. Lá não é fácil de jogar lá. São Paulo vai ter que ir com um time forte para lá, não vai poder ir só com reserva, não vai poder só segurar resultado. Temos a vantagem do empate, mas acho que perdemos a chance pelo volume de jogo que São Paulo teve. Acho que a gente perdeu a chance de matar a classificação já de primeira. Mas, antes de tudo, obrigado aí para quem tem vindo ver os vídeos aqui, dado audiência pra gente. Se inscreve no canal, curte, compartilha com os outros tricolores que você conhece aí. Eu achei já na escalação, eu sempre deixo a escalação lá na comunidade aqui do canal, né? Achei a escalação meio defensiva, não desrespeitando o Náutico, tá? Mas é um time que tá no Z4 da Série C, gente. Não dá pra você respeitar, não respeitar demais, mas dura achar palavras. Também não é desrespeitar, mas cara, a gente é superior, a gente é superior e teria que mostrar isso em campo. E eu achei a escalação assim muito defensiva, a escalação 4-2-3-1 que ele tá fazendo já. Não acho que tinha necessidade de quatro jogadores, sabe? Dois volantes. Acho que ele poderia ter feito um time mais leve, um time mais rápido. Colocado a molecada desde o começo. O Rian desde o começo. Não adianta, a gente tem que se acostumar. A gente já sabe que o Zubeldia tem esse padrão mais. Como é que eu vou dizer? Não chega a ser retranqueiro, mas é mais preocupado com a defesa. É o jeito dele, a gente não vai mudar o cara. Tem que se acostumar e torcer para que dê tudo certo. Hoje deu certo, ganhou. 2-1, placar magro, mas ganhou. Luciano fez dois gols. Lucas Ferreira deu assistência. Marcos Antônio deu assistência. Como eu disse, o André Silva perdeu bastante gols. Rian entrou só no finalzinho. Luca ia entrar, mas o Alan Franco sentiu. Preocupante, porque na transmissão no Premier o pessoal falou que o Departamento Médico de São Paulo já estava agindo já, então provavelmente a gente perdeu o Alan Franco por um bom tempo aí. É complicado, cara, complicado. Por isso que eu falei que eu acho que tinha que ser um time totalmente alternativo para jogar esse jogo, cara. Não dava para ganhar de 2-1, dava para ganhar com o time alternativo sem botar risco nos atletas titulares, sabe? Enfim, já foi. Vamos ver, esperar, torcer bastante para o Alan Franco não tenha se machucado sério, mas que teve de sair. O Náutico saiu na frente com um golaço do camisa 10 deles lá. O Cédric Soares foi fazer a cobertura no cara e não deu o bote, ficou só ciscando em volta e deu espaço pro cara tirar e chutar o gol. E aqui é assim, aquela história de São Paulo, né? O cara acertou um chute que inacreditável. Parecia o Volpe e o Jandrei no gol, que fica chamando esse tipo de golaço pro São Paulo. Hoje foi o dia do Rafael chamar, coitado. O Rafael tá com tá com um saldo positivo aí grande com a gente, tem salvo todos os jogos aí, mas esse realmente não, acho que não dá pra pegar, cara. É assim, eu não gostei muito do Zubeldia, tomou cartão amarelo de novo, no intervalo de novo, já tinha acabado o primeiro tempo, foi lá conversar com o árbitro, tomou cartão amarelo de novo. Ai, cara, é difícil, viu? Difícil. E o jogo foi mais ou menos isso. O Náutico saiu na frente, se não me engano, acho que aos 10 minutos, acho que aos 16 o São Paulo já empatou com o Luciano.
teve muita chance de fazer gol, principalmente nos 10 primeiros minutos. O São Paulo teve muita chance de fazer gol. Ali tem umas 3, 4 chances, assim, claras, principalmente com o Luciano. E aí virou o jogo, virou o intervalo. No que voltou, o São Paulo já fez o gol rapidinho, acho que tinha 2 minutos do segundo tempo. Já fez o gol, já, o Luciano fez o segundo. O Náutico teve chance de empatar, o São Paulo teve chance de ampliar também. O São Paulo não jogou mal, teve volume de jogo. É o que eu falei, o Náutico, principalmente na parte de trás, é muito desorganizado. Então, se fosse um time mais bem treinado, eu acho que a gente teria goleado o Náutico. Agora é torcer para o jogo de volta e o São Paulo fazer tudo direitinho. A gente tem a vantagem do empate só. Vai ter que jogar a vida lá na Arena dos Aflitos. A verdade é essa. Não é um lugar fácil de jogar. Se entrar com empate debaixo do braço, capaz ainda que a gente é desclassificado já na primeira fase que a gente entrou. É a terceira fase da Copa do Brasil, mas a gente tá sem Ferreirinha também, que tá sendo os destaques do time. A gente tava com todos os desfalques, vocês já sabem. Lucas Moura, o Oscar, Arboleda, não jogou. A gente espera que para o jogo da volta o elenco esteja mais reforçado, né? Que a gente não perca muitos jogadores agora, né? Até chegar lá e a gente consiga fazer um jogo melhor lá do que, não melhor, mas mais efetivo. Acho que essa é a palavra, que a gente seja mais efetivo lá do que foi aqui no Morumbi. Falar rapidinho dos jogadores. Rafael não foi acionado. A verdade é essa. A única bola que ele poderia ter feito alguma coisa foi o chute do cara lá que bateu no travessão e entrou. Então, assim, não dá pra culpar. O Wender hoje fez um jogo melhor, eu achei. Não foi tão ruim quanto os outros jogos. Hoje ele estava mais ligado. Mas me dá a impressão que ele cansa rápido, cara. Muitas vezes eu vi assim, o São Paulo subindo para o ataque e cadê o lateral? Para passar e receber a bola? Não tinha. Eu não sei se ele está em má forma física, se realmente ele ainda não conseguiu se adaptar no clima do Brasil aqui. Mas eu sinto falta disso, assim, falta vigor físico nele também. Mas ele jogou melhor hoje, foi um jogo melhor. O Alan Franco fez um jogo seguro, como sempre, mas aí no final sentiu. Espera em Deus que realmente não seja nada sério. O Andressoldi fez um jogo legal também, firme. O Cédric Soares foi bem. Hoje ele estava mais no ataque. O cruzamento dele é bom, cara. O cruzamento dele, nossa, quando você compara com o Igor Vinícius que não consegue colocar a bola no meio da área. Ele colocou uma bola na cabeça do Luciano, lá uma judiação, perdeu o gol, perdeu o tempo, ele nem conseguiu chegar a cabecear a bola. Que pra mim, nossa, foi uma chance claríssima. Se ele tivesse metido a cabeça mesmo na bola com vontade, tinha feito o gol. Talvez se fosse o Caleri ali, o Caleri é foda de cabeça, teria feito o gol do São Paulo. Mas o Cedric foi bem também. A Alisson, nossa, precisa dar um descanso pra esse cara. Eu tô começando a ficar muito preocupado, cara, que o Zubeldia não dá descanso. Ele até saiu no segundo tempo, mas acho que é pouco, cara. Precisa deixar ele um jogo inteiro sem jogar. E esse jogo era um jogo pra isso, cara. O Zubeldia é foda, viu? O Marcos Antônio foi muito bem também, cara. O Bobear foi melhor que o Alisson. É, cara, tá se tornando imprescindível pro jogo do São Paulo, cara. O Bobadilha entrou depois também no lugar do Alisson, foi bem também. Por isso que eu falo, eu acho que dava pra ter deixado o Bobadilha o jogo inteiro, cara. Meu dia marcou nessa, viu? Matheus Alves foi um pouco pior, ele estava mais pela esquerda hoje do São Paulo e estava centralizado e ele estava com o tempo de bola assim muito ruim. Várias chances assim que o São Paulo estava chegando no ataque, foi para cima com tudo assim, os jogadores do ataque passavam e ele mandava a bola atrás, entendeu? Tentando no pé do cara, sendo que os atacantes estavam atacando o espaço para frente. Era para mandar a bola na frente, igual ele fez com o André Silva, lá que ele deu aquele passe no jogo contra o Santos, né? Que ele deu assistência para o André Silva. Eu achei ele meio perdidão aí nessa posição. Acho que não deu muito certo, não, cara. Lucas Ferreira foi muito bem de novo. Ele é forte, é rápido. Acho que, cara, desses novos é o jogador que está mais se destacando no São Paulo. Deu assistência para o gol do Luciano, o gol de empate. Lucas Ferreira tá foda, meu. Nossa, pode nem pensar em perder esse moleque. E o Luciano foi bem, marcou os 2 gols, estava no ataque hoje junto com o André Silva, que é o lugar que a gente gosta, né? Quando ele não tá no meio é outra coisa, cara. É o que eu falo. O problema não é o Luciano, o problema é a posição que ele tá jogando.
Ele precisa ir para o ataque, cara. Esse é o lugar dele no time de São Paulo. É onde o São Paulo precisa dele. E o André Silva, Deus que me perdoe. Nossa Senhora. Olha, o André Silva é. Que jogo horrível que ele fez, cara. Eu teria tirado ele já na virada do primeiro tempo. Teria colocado o Rian Francisco no lugar. Porque ele teve umas chances assim que eu tenho certeza. Se tivesse caído no pé do Rian Francisco, mas não perdia nem a pau, cara. Não estava numa noite boa o André Silva. Gosto dele, falei, estava defendendo ele quando o Calera ainda não tinha se machucado, que o Calera fosse pro banco para ele jogar, mas não. Nossa, hoje estava mal, hein? Hoje estava mal. Hoje era um jogo que se eu sou o técnico, você sente que o cara tá mal desse jeito, você não pode deixar o cara até o final do jogo, até o último minuto, cara. Não, não dá. E uma coisa curiosa, né? O Luca de novo foi chamado, se preparou, recebeu todas as instruções para entrar em campo. Coitado do menino. E aí o Alan Franco sentiu. O Zubeldia mudou a substituição, tirou o Alan Franco, colocou o Sabino. Então, mais uma vez, o menino não estreou no profissional. Tadinho. Fiquei com dó, viu? Fiquei com dó mesmo. Vai que deve estar numa fissura para entrar para jogar. E duas vezes deram o doce e tiraram assim da boca. Uma judiação. Enfim, São Paulo ganhou. Eu falei que eu não ia comemorar se fosse menos de 3 gols de diferença. Eu achei que teve volume para fazer o placar 3-4-1 tranquilamente. Tomou um gol numa bobeira, que talvez se o Cedric tivesse apertado um pouquinho mais, o cara não tinha conseguido chutar. Mas enfim, acontece. Dá para exigir perfeição. Mas assim, eu acho que o São Paulo perdeu a chance de confirmar a classificação. Vai ser um jogo difícil na volta, viu? Mas e você, o que você achou do jogo? Deixa aí no comentário se você gostou, se você achou que São Paulo poderia ter dado mais, se teria feito alguma outra modificação que a gente não falou aqui. Deixa aí nos comentários para a gente saber. Obrigado novamente pela audiência. Um abraço, fique com Deus e vamos São Paulo!